Conhecer a verdade não vai garantir permanência na verdade. Não vai. Eu conheço a verdade, mas há perseverança na verdade. Eu conheço a verdade, mas existe as escolhas difíceis para permanecer na verdade. Em nome do Senhor. Como é bom estarmos reunidos para louvar o Senhor e engrandecer seu santo nome. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia. 1 Reis 18. Um texto bem conhecido. Uma passagem bem conhecida. Para que a gente possa entender todo o contexto, nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Reis 18, a partir do versículo 17. Vamos ler até o 39. O tema da nossa mensagem é chamado a lealdade. O chamado a lealdade. Encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhes: És tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu: Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora ordena que se reúne a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-o. Mas se Baal é Deus, sigam-o. O povo, porém, não lhes respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhes ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe tearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: Está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles prepararam o novilho que lhes havia sido entregue. Prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em voz alta, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que esteja em alguma viagem. Talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e lanças até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu,
nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias preparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez. E lhes fizeram segunda vez. De novo disse: fazei terceira vez. E lhes fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu a água, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizera voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Bendizemos, ó Deus, a tua doce, maravilhosa e rica palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Como desde já essa própria leitura, meu Deus, nos fala muito, Senhor. Essa própria leitura já aquece nossos corações, já nos coloca diante de quem tu és soberanamente, grandiosamente. Ó Deus, fala conosco, toma nossos corações em tuas mãos, traz glória para si, em nome de Jesus, amém. Queridos, o chamado à lealdade. Nós estamos diante de um dos capítulos mais dramáticos e críticos da história de Israel. Não somente dramático como crítico, mas também revelador e glorioso. O momento em que o grande rei perverso, dos perversos reis de Israel, Acabe, ele havia, juntamente com a sua esposa Jezabel, plantado a idolatria em Israel. Acabe havia se casado com Jezabel, e Jezabel não era da nação de Israel. Jezabel era uma princesa fenícia, era uma princesa que adorava outros deuses, e um dos seus deuses principais, no qual Jezabel adorava, era Baal. Baal era conhecido, tido como o deus da chuva, como deus do relâmpago, como deus da fertilidade, como deus do tempo. Então, se houvesse uma adoração a Baal, certamente ele iria fazer chover sobre Israel, e Israel iria ter boas colheitas das suas semeaduras. Então o propósito de Jezabel era fazer com que a adoração ao Deus verdadeiro de Israel fosse extinta e prevalecesse a adoração a Baal. O propósito de Jezabel não era tão somente aniquilar ou destruir a adoração do Deus verdadeiro em Israel, mas também fazer com que os seus profetas, os homens de Deus, morressem. Esse era o propósito dessa rainha perversa. Esse era o propósito desse rei ímpio que estava em Israel, no trono de Israel. Lembrando que Acabe é rei do norte. Nós estamos diante da época em que o reino havia sido dividido após a morte de Salomão. Então Acabe é um dos reis que reinou no norte. As 10 tribos que ficaram no norte e as 2 tribos que ficaram no sul, consequentemente tinha outro rei da linhagem de Davi. Pois bem, é nesse cenário de confusão, de apostasia, que se levanta uma voz firme contra a situação crítica em que Israel estava vivendo de forma espiritual. Elias desafia Acabe, Elias desafia os seus profetas, Elias desafia para um duelo, para um confronto. Todos deveriam estar ali. Acabe
Acabe deveria estar ali, os profetas de Baal deveriam estar ali, todo o povo deveria estar reunido para esse momento. Um momento de um desafio para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Mas o interessante é que nós não estamos diante apenas de 2 altares, mas diante de 2 caminhos e 2 lealdades. A quem vocês vão escolher? A quem vocês vão buscar trilhar os caminhos? Do Deus de Israel ou dos deuses que são apresentados a vocês de outras nações? Decidam-se. No versículo 21 do capítulo 18, nós temos a primeira palavra dirigida do profeta de Deus ao povo. Acompanhe comigo. Deus chama o seu povo à lealdade. Antes de que houvesse o sacrifício, antes de que houvesse o desafio em si, Deus convoca o povo à lealdade. E Elias, ele é bastante enfático quando ele diz: vocês estão cocheando ou titubeando entre 2 pensamentos. Olhem a vida de vocês. Olhem como vocês estão diante de Deus. O comportamento que vocês estão diante de Deus é um comportamento estranho à santidade do Senhor. É um comportamento estranho à vontade do Senhor. Vocês estão cocheando entre 2 pensamentos. Vocês estão divididos entre 2 lealdades. Vocês não podem querer servir a Deus e ao mesmo tempo queimar incenso a Baal. Vocês não podem servir ou adorar a Deus e com o coração cheio de ídolos em busca dos seus interesses pessoais. Então tomem uma decisão. Deus chama através do seu profeta o povo à lealdade. Se há uma coisa que Deus vai cobrar de mim, se há uma coisa que Deus vai cobrar da sua igreja, mesmo no tempo que nós estamos, é lealdade, é fidelidade, é firmeza, é compromisso. Deus espera que o seu povo ande dentro de princípios leais com Ele, e não se titubeando, não se cocheando entre 2 pensamentos. É hora do povo deixar de viver em cima do muro. É hora do povo deixar de viver de um lado para o outro, mas firmar seus passos no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus em sua vida. É uma palavra de exortação, é uma palavra ao chamado à lealdade. Porém o povo ficou em silêncio. O povo não respondeu nada, simplesmente ficou em silêncio. Diante daquelas palavras confrontadoras, diante dos alertas que Deus estava trazendo, abrindo os olhos daquele povo para entender quem é Deus, o povo fica em silêncio, porque o pecado não tem voz diante de Deus. Eles sabiam que estavam errados. Era necessário que houvesse esse confronto? Sim, era necessário. Porque era necessário que houvesse esse confronto? Porque o povo estava perdido em relação à certeza, à convicção e à segurança de que somente o Senhor era Deus. O povo estava perdido em ter a certeza de que Deus era o Deus do seu passado, de que Deus construiu desde o princípio essa nação através dos patriarcas. O povo havia esquecido seu passado, não lembrava-se mais de quem era Deus. O tempo do Egito, o tempo da escravidão e o tempo em que Deus os tirou com forte mão daquela escravidão. O povo havia se esquecido. Irmãos, como é fácil nos esquecermos quem nós somos. Como é fácil nos esquecermos das palavras de Deus, das mensagens que são pregadas, dos estudos que são trazidos aos nossos corações. Nós estamos aqui nos alimentando, nos regozijando, mas pouco tempo depois, se você perguntar o que foi que o pastor pregou, talvez você não saiba, talvez você tenha se esquecido. Como é fácil nos esquecermos das coisas de Deus, porque o pecado trabalha justamente para corromper esse princípio. Não tem como nós vivermos dentro do princípio de comunhão se não houver de nós lealdade ao Senhor, em conhecer ao Senhor e buscar em conhecê-lo a sua santidade. Não pode existir relacionamento com Deus quando o nosso coração está dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e o pecado, entre Deus e a satisfação dos nossos desejos pecaminosos, dos nossos desejos carnais. Não tem como nós vivermos dentro de uma prática estimulante de relacionamento com o Senhor, com o coração sem ser íntegro, sem ser inteiro e sem ser completo para Ele.
Não tem como. A primeira coisa que Deus vai exigir de mim, vai exigir de você, é um coração íntegro, inteiro e completo, porque Ele não quer apenas parte da minha vida, ou apenas parte do meu coração, mas Ele quer tudo, porque Ele se deu por inteiro para nós. Ele se deu por inteiro para a sua igreja. Então Ele quer a sua igreja voltada para Ele em todos os princípios de lealdade e de fidelidade. Nós vamos entender muitas coisas aqui nesse texto. Se você voltar à sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8. Se você voltar um pouco à sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8, versículo 60 e versículo 61, nós vamos ter uma oração, a oração de Salomão, quando Salomão termina a construção do templo. Então Salomão faz essa oração de dedicação ao templo ao Senhor. Ele reúne todo o povo está diante dele. Então ele faz essa oração diante do povo, e ele diz assim no versículo 60 e 61 do capítulo 8, ele vai dizer: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração plenamente consagrado ao Senhor. Talvez a sua tradução tenha plenamente íntegro, ou íntegro ao Senhor. Consagrado ou íntegro, é a mesma coisa. E aí ele diz: para que andeis nos seus estatutos e guardeis os seus mandamentos, como hoje fazeis. Salomão está dizendo: para que haja lealdade ao Senhor, para que haja firmeza de fidelidade ao Senhor, é necessário ter coração consagrado ao Senhor, é necessário ter coração íntegro ao Senhor, rendido plenamente a Ele. Se nós não tivermos esse princípio da lealdade, não temos como nos firmarmos nos seus estatutos, não tem como nos firmarmos nos seus mandamentos. Então é uma necessidade, irmãos. É uma necessidade, é um chamado não apenas para o céu, mas é um chamado para viver na terra em fidelidade a Ele. Mas eu preciso falar uma coisa que não é fácil. Não é fácil manter-se fiel ao Senhor. Não é fácil nos mantermos leais ao Senhor. Precisa de alguns princípios importantes para isso, irmãos. Precisamos viver dentro de alguns princípios para que essa lealdade nos envolva. Primeiro, é preciso perseverança. Você precisa perseverar, você precisa manter-se em busca dessa lealdade, dessa fidelidade ao Senhor. Você precisa fazer escolhas difíceis. Vai ter momento em que você é obrigado a fazer escolhas difíceis, a dizer não para aquilo que se apresenta contrário aos mandamentos do Senhor. Você vai ter que dizer não para aquilo que se apresenta diante de você e que quer roubar de você a sua lealdade ao Senhor. Você vai ter que impor situações diante de pessoas que querem a tua destruição, porque quem está por trás de derrubar a tua fidelidade, a tua lealdade ao Senhor, é o próprio diabo. E muitas das vezes nós temos que nos posicionar e dizer não. Escolhas difíceis nós temos que fazer para mantermos leais ao Senhor. É necessário abrir mão de certos desejos que não são alinhados à vontade do Senhor. É necessário manter os princípios mesmo sob pressão. E continuar firme mesmo sem respostas imediatas. Por que eu digo tudo isso? Porque o mesmo Salomão que disse que era necessário ser íntegro, ter um coração íntegro e ter uma vida consagrada ao Senhor, o mesmo Salomão no capítulo 11, ele é exemplo de um coração dividido por se entregar aos deuses. O mesmo homem que disse que nós temos que ter coração íntegro, que disse que nós temos que ter coração consagrado, é o mesmo homem que vai cair no próprio pecado da idolatria. É o próprio. O que é que eu quero dizer com isso? Que não apenas conhecer a verdade nos vai garantir permanência na verdade. Conhecer a verdade não vai garantir permanência na verdade. Não vai.
Eu conheço a verdade, mas há perseverança na verdade. Eu conheço a verdade, mas existe as escolhas difíceis para permanecer na verdade. Eu conheço a verdade, mas você é capaz de abrir mão dos seus desejos pecaminosos, impuros, lascívios, para permanecer na verdade. Eu conheço a verdade, mas você é capaz de se manter sob pressão para guardar os princípios dessa verdade. Eu conheço a verdade, mas você é capaz de continuar firme, forte, mesmo sem respostas imediatas às circunstâncias que você vive. Porque se tudo isso não for verdade, não existe lealdade ao Senhor. Não existe lealdade ao Senhor. Agora eu preciso deixar claro uma coisa: lealdade ao Senhor não significa perfeição absoluta, entenda isso. Não é o fato, não é porque você vai ser leal ao Senhor que você vai ser perfeito. Você não é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos e fracos. Mas o que significa então essa lealdade? Essa lealdade significa você direcionar o teu coração quando o teu coração procura te inclinar para as coisas erradas do Senhor. É quando você olha para o teu coração e vê que alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do rumo, alguma coisa está fora de esquadro, e você olha e você vê teu coração se titubeando por pensamentos divididos entre Deus e o mundo. Então você vai redirecionar o teu coração, você vai pegar os sentimentos, tuas emoções, tua vontade e teus desejos, inclinar para a cruz do Senhor. Você vai inclinar o teu coração à vontade do Senhor. Você vai olhar para o Senhor e se firmar no Senhor. Lealdade significa, irmãos, que quando nós erramos e somos passivos de errar, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Ele está sempre pronto a te perdoar, Ele está sempre pronto a te restaurar, para você voltar aos princípios da lealdade, da fidelidade. Deus ajuda quem busca permanecer fiel a Ele. Lealdade significa perseverança em continuar buscando a Deus até o fim. Redireciona teu coração quando ele estiver cheio de interesses ou de desejos que não está dentro da vontade de Deus, e você conhece como igreja do Senhor a vontade de Deus para a tua vida. Se ele se inclinar para um lado que você sabe que não é o lado de Deus, redireciona teu coração. Mas pastor, eu errei, eu caí, eu não fui capaz de tomar as rédeas do meu coração e redirecionar para a cruz, o Calvário, para a vontade do meu Senhor. Então te arrepende, chora, porque um coração contrito, humilhado, não vai ser desprezado. Então chora. Agora chora com vontade de mudança, chora com vontade de transformação, chora com vontade de Deus fazer uma obra na tua vida, capaz de arrancar tudo aquilo que está dentro do teu coração, que te impede da tua lealdade, da tua fidelidade a Deus. Chora. Jesus faz algo parecido no Novo Testamento. No Novo Testamento, esse confronto de Elias com os profetas de Baal e o povo, Jesus faz algo bem parecido no Novo Testamento. Quando aquela multidão, em João 6, 26, Jesus diz: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Esse é o contexto da multiplicação do pão, dos pães e dos peixes, em que aquela multidão caminhava atrás de Jesus. Viu Jesus multiplicar os pães e os peixes e queria fazer de Jesus rei sobre a vida deles. E Jesus, conhecendo os interesses dos seus corações, Jesus chega para aquela multidão, reúne aquela multidão e traz um discurso pesado que só discípulo suporta. Só pessoas que são capazes de andar em lealdade e fidelidade. Quem é Ele? E conhecendo quem é Ele, suporta os discursos confrontadores do Senhor Jesus. Jesus olha
olha para aquela multidão e diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Ou seja, Jesus está chamando para um compromisso de lealdade. Jesus está chamando os seus discípulos, aquele povo, para um compromisso firme com Ele. Não porque Ele é capaz de satisfazer as necessidades físicas, naturais do ser humano, mas porque Ele é Deus e Ele veio satisfazer a maior necessidade que existe em nós, que é o que? Reconciliação, perdão, salvação. Não tem como nós sermos discípulos do Senhor Jesus simplesmente para obter aquilo que nossos corações idólatras desejam. Não tem como, não é discípulo. E nunca será discípulo, porque o verdadeiro discípulo não espera saciar seus interesses pessoais, materiais, carnais. O verdadeiro discípulo busca tão somente para satisfazer a vontade do seu rei, do seu Senhor. Tão somente. Jesus não vai olhar para aquela multidão e vai dizer: espere um pouquinho, porque muitos estavam deixando Ele diante de um discurso duro. Jesus não vai olhar simplesmente para aquela multidão e vai dizer: peraí, espere, talvez eu me equivoquei, talvez eu falei algo que não lhe agradasse, talvez eu fui muito duro com as minhas palavras. Você não vê isso? Em momento nenhum Jesus faz isso. Pelo contrário, Ele olha para os 12 discípulos e diz: e vocês querem ir também? As portas estão abertas, podem seguir seus rumos, se vocês pensam da mesma forma. E Pedro olha e diz: Senhor, para onde nós vamos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Somente os discípulos verdadeiros, os chamados e os eleitos do Senhor, entendem quem Ele é e estão dispostos a viver em lealdade. Quem você é, quem nós somos, para onde caminhamos, que bandeira levantamos. Todo coração que vem ao Senhor será confrontado. Por isso a necessidade de uma palavra, que a necessidade da pregação da palavra seja fiel às Escrituras. Porque nosso coração precisa ser confrontado, nossos pecados precisam ser expostos, para entendermos que nós devemos viver em lealdade ao Senhor e não aos ídolos do nosso coração. Segundo, versículo 22, a palavra do Senhor confronta todo o pecado e desmascara seu engano. Elias fez o desafio, promoveu o confronto. Venha Acabe, venha os profetas, se aproxime todo o povo. A palavra de exortação antes que da manifestação do poder de Deus foi feita. Até quando vocês vão se titubear? Cocheareis em dois pensamentos, até quando? Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando? A palavra de exortação veio. E aí Elias diz, dentro de um contexto bem rápido: preparem o vosso altar, vocês são muitos, comecem primeiro. E aí eles montam o altar dele, colocam a lenha, colocam o novilho, e aí eles começam a rodear aquele altar e a gritar: responde-nos Baal, responde-nos Baal. E aquilo ali foi até meio-dia, de manhã até meio-dia, gritando. De meio-dia Elias começa a zombar deles: clamem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, talvez o Deus de vocês esteja ocupado com outras coisas, talvez o Deus de vocês esteja viajando, clamem mais alto. E aí então eles começaram a clamar mais alto, eles começaram a se cortar com facas e lanças, tirando sangue de si mesmo. Nada aconteceu, absolutamente nada. Já no finalzinho da tarde, Elias: agora é minha vez. Elias prepara o altar, coloca o sacrifício, faz todo o preparativo e ora a Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A oração de Elias é a minha e a sua oração, quando nossos corações
estiverem em dúvidas, todos os nossos corações estiverem certos com as promessas, com os princípios, com os padrões da palavra de Deus. Preste atenção no que Elias vai falar. Primeira coisa, Elias vai dizer, me acompanhe na sua Bíblia, estou aí atrás. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel. Israel aqui é Jacó. Ele está trazendo os nomes dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O que é que Elias está mostrando aqui? Elias está identificando quem é o verdadeiro Deus diante de toda a nação. Quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Esse é o verdadeiro Deus. O que é que Elias está fazendo aqui? Lembre-se que ele está orando diante de todo o povo. Todo o povo está escutando essa oração. Ele está lembrando ao povo o passado deles. Quem vocês são? Qual a origem de vocês? Elias está lembrando que o começo da vida dele se deu quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Isaac, quando Deus chamou Jacó. Irmãos, quando a nossa fé é bombardeada por dúvidas e incertezas, olhar para trás é um grande remédio. Porque olhar para trás é relembrar evidências que sustentam a fé quando o presente está confuso. Olhar para trás é relembrar evidências que sustentam a fé quando o presente está confuso. Está confuso? Olha para o teu passado. Na maioria dos salmos, quando nós vemos Davi, nós vamos encontrar alguns salmos em que Davi começa abatido, ansioso, cheio de perguntas. Mas da metade para o final do salmo, Davi começa a trazer a lembrança ao seu passado. Lembro-me dos teus feitos. Ele puxa a memória, livramentos do passado que Deus realizou na sua vida. Ele puxa a memória os cuidados de Deus na sua vida. Ele puxa a memória as promessas já cumpridas de Deus na sua vida. Claro que talvez isso não apague a dor na hora, mas vai reposicionar o coração. Então lembra o teu passado, quem você era e quem você é hoje, e todos os percursos da tua vida que Deus fez e para te manter vivo até hoje. Lembra dos livramentos, lembra das promessas já cumpridas na tua vida, porque Ele é um Deus de promessa. Lembra da fidelidade dele em cada momento e circunstância difícil que você passou e ele estava presente junto com você. Lembra disso? Lembra disso? Segundo, manifesta hoje a esse povo que tu és Deus. Ele vai dizer em sequência: seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel. Ou seja, que fique claro para toda a nação que tu és Deus. Que fique claro, que fique notório para todos aqui que tu és Deus e que não reste dúvidas nenhuma quem tu és verdadeiramente. Terceiro, Elias vai dizer, acompanhe comigo, e que eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Vocês estão lembrados no começo quando nós oramos? Elias, quando se apresenta a Acabe chega dizendo para ele: tu és um perturbador, Israel. Tu és falso. Tu és um perturbador. E Elias diz: eu não sou perturbador. Perturbador é você e a tua família que tem seguido os princípios de deuses pagãos. E aqui nessa oração, Elias está dizendo: Senhor, mostra que eu sou teu servo. Mostra que eu sou teu servo, que eu não sou nenhum perturbador, como esse homem tem dito, como esse homem tem profanado a respeito de mim, dizendo que eu sou um perturbador de Israel. Mostra que eu sou teu servo, Senhor. Oh, queridos, quem você é? Lembre-se que nos momentos de incertezas e dúvidas você é servo do Deus Altíssimo, chamado para testemunhar da sua glória. Não deixe se intimidar pelas acusações do diabo no teu coração, colocando dúvida na identidade de quem você é. Não deixa, não permita isso.
Mas saiba que você era um eleito, um chamado, um escolhido desde a eternidade do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, e Ele vai manter a sua fidelidade até a sua morte, ou até a sua volta, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Mantém sua convicção de chamado. Você é de Deus. Quarto, Elias vai dizer: e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Senhor, eu não tenho feito essas coisas tudo da minha cabeça, não. Tudo que eu tenho feito é conforme a tua vontade, é conforme a tua palavra, conforme o Senhor tem mandado, eu tenho feito. Irmão, submissão à vontade de Deus, mesmo quando as coisas aos olhos da sociedade pareça estranho, pareça confuso, porque as coisas de Deus diante da sociedade é confusa, é estranha, mas para os discípulos do Senhor é salvação, é alegria, é contemplação, é satisfação, é prazer. Não é confusão, não é confusão, mas é satisfação. Porque o povo lá fora não vai entender muitas coisas que nós fazemos. Se você decide viver dentro do padrão bíblico, você é escanteado, você é mal visto como uma pessoa ultrapassada. Se eu decido viver com a minha família dentro dos padrões bíblicos, se eu decido educar os meus filhos dentro do padrão bíblico, eu vou ter um bocado de olhos voltados contra mim, dizendo: você é ultrapassado, esses caminhos estão errados. Mas é preciso coragem. Os discípulos do Senhor que são leais ao Senhor têm coragem para permanecer na vontade de Deus, e mesmo que as pessoas não entendam, ele vai até o fim, porque ele sabe quem ele serve, e você é servo do Deus Altíssimo. Submissão à vontade. Elias, eu sou submissa à tua vontade. Versículo 37. Nós temos aqui dois propósitos finais dessa oração. Primeiro, ele vai dizer: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és Deus. O que Elias está dizendo aqui, irmãos, é simplesmente fantástico. Que esse povo reconheça que tu és soberano nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus propósitos. Quando você estiver em dúvida e incerto quem você é, saiba que Deus é soberano em toda circunstância e situação, e Ele está no controle de tudo, e governa tudo. Para o meu bem, para o seu bem, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, mas Ele tem um propósito a atingir em nossas vidas. Deus, Ele é soberano, Ele não está preso à vontade do homem, Ele não está preso às decisões ou às circunstâncias temporais, porque Ele é atemporal. Segundo propósito dessa oração, ele vai dizer, acompanhe comigo, versículo 37, e Deus, e que fizesses voltar o seu coração para ti. Ele está dizendo: Senhor, que este povo saiba que eles estão voltando para o Senhor, não é pela vontade deles, mas é porque a tua graça está alcançando eles. Irmãos, entenda uma coisa: a cura sempre vem pela graça, a cura sempre é pela graça. A graça é quem nos cura, a graça é quem nos restaura, é a graça quem nos transforma, é a graça que nos faz ser leais e fiéis ao nosso Senhor. Senhor, que Ele entenda, que o povo entenda que é o Senhor que está vindo na direção deles. E é isso que está acontecendo aqui, irmãos. O povo estava em idolatria, e o Senhor manda o seu profeta, o Senhor manda a sua palavra, porque o Senhor ama o seu povo. É Deus sempre que vem no nosso socorro, entenda isso. Os eleitos do Senhor nunca vão viver firmados em seus ídolos pecaminosos quando eles chegarem a cair, mas os eleitos do Senhor serão trazidos, serão puxados pelo seu amor.
Quando Elias termina de fazer a sua oração, diz no texto, versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra e ainda secou a água que estava na cova. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa simbologia que vai falar muito aos nossos corações. Irmãos, nós não estamos diante de um fato isolado, nós não estamos diante de um fato que aconteceu somente para aquela época e marcar para a geração de Israel que Deus é o Deus verdadeiro e que tem que ser, que é digno de sermos leais a Ele, fiéis a Ele. Isso daqui está com uma projeção muito mais para frente do que se imagina. Tudo isso é sombra do que viria. Aquelas pedras ali representavam as 12 tribos de Israel, era o povo de Deus colocado no altar, era Deus reconciliando o seu povo na aliança dele. Aqui estamos todos nós naquele altar. Aquele novilho ali que foi colocado sobre aquela linha naquele altar é uma tipificação de Cristo. Por quê? Porque somente através de Cristo é que Deus pode reconciliar a humanidade com Ele. Somente através de Cristo é que nós podemos ter novamente acesso a Deus. Somente através de Cristo é que nós podemos ter a manifestação gloriosa do seu poder nas nossas vidas, limpando todo o pecado. Aquela água que foi derramada naquele sacrifício é uma tipificação clara e evidente de purificação da obra do Espírito Santo, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Aquele fogo que desceu é a aceitação de Deus, de que o sacrifício foi perfeito, de que tudo que foi projetado, tudo que foi planejado, foi feito com excelência pelo Cordeiro de Deus. Ele aceita o sacrifício, o Pai aceita o sacrifício do Filho pelos seus escolhidos. Mas por que o sacrifício do Baal, dos profetas de Baal, não teve fogo? Porque não houve fogo naquele sacrifício? Porque ninguém poderá ser reconciliado com Deus se não for pela cruz do Calvário. Ninguém pode se achegar a Deus através de qualquer religião, se aproximar a Deus através de qualquer religião que existe na face da terra e clamar pela presença de Deus, pela salvação de Deus. Não vai encontrar. Pode se levantar todos os altares do mundo, mas somente a cruz, o altar perfeito que foi oferecido pelo Cordeiro que tem o pecado do mundo, é quem reconcilia o homem a Deus. Somente o perfeito sacrifício da cruz do Calvário é o altar que nos aproxima do Senhor e nos limpa de todas as nossas mazelas, sujeiras e maldições. Porque é o único sacrifício perfeito que Deus aceita é através do Filho na cruz do Calvário. Não existe outro altar. Não existem religiões que levam o homem a Deus, mas somente a cruz do Calvário. Por estar nela, o nosso substituto legal diante da justiça de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Para terminar, apenas 2 pontos aqui, e aqui eu vou concluir. O povo nos dias de Elias precisava decidir entre Deus e Baal. E nós hoje enfrentamos a mesma essência da escolha. Não entre nomes de deuses, mas entre confiar plenamente em Deus e não dividir o nosso coração com outras coisas. O coração dividido enfraquece a fé, mas o coração íntegro, completo a Deus, leva a lealdade e sustenta durante toda a caminhada. Alguns ídolos do coração que podem combater a nossa lealdade ao Senhor. Escute: dinheiro, riqueza.
Quando você coloca a sua segurança, o seu valor pessoal ou a sua felicidade completamente, totalmente voltada para o teu dinheiro e para as tuas posses e para as tuas riquezas. Cuidado. Outro desejo que pode se tornar ídolo no nosso coração: poder e controle. Ou seja, o desejo de dominar pessoas, o desejo de dominar situações e sempre ter a razão. Você já viu uma pessoa com sede de poder e controle, que ele precisa dominar tudo, estar no centro de tudo e tudo tem que ser de acordo com o que ele quer? Isso pode ser um ídolo terrível no teu coração e te afastar da lealdade do Senhor. Terceiro, reconhecimento e aprovação, ou seja, viver apenas para ser admirado, elogiado e aceito. Cuidado com isso. Muitos têm buscado isso daqui. Isso pode ser um instrumento terrível contra a lealdade e a fidelidade ao Senhor. Reconhecimento é somente a Ele e a mais ninguém. Outro desejo: vaidade e aparência, obsessão pela beleza, pelo corpo perfeito ou pela sua imagem pública diante de uma sociedade em que você quer arrancar aplausos e ser admirado por ela. Cuidado com a vaidade e com as aparências. Desejos sexuais desordenados, cuidado com isso. Quando o sexo passa a dominar, governar pensamentos e escolhas, e que você se torna um escravo dele. Isso daqui, irmãos, muitos carregam esse ídolo aqui. Como é que nós combatemos esse ídolo aqui? Redireciona teu coração o mais rápido possível. O Senhor me chamou para a santidade. O Senhor me chamou para a santidade. O povo do Senhor é chamado para a santidade. Não para a promiscuidade. Não para a impureza. Não para a lascívia. Mas para a santidade. Redireciona teu coração. E eu falo isso para mim também. Porque eu tenho que observar tudo isso daqui, irmãos. Outro desejo, autossuficiência, quando aquela pessoa só confia em si mesma, na sua própria potencialidade e não na dependência de Deus. Outra, ideologias, quando causas políticas ou cultural ou pessoal é colocado acima das verdades absolutas da palavra de Deus. Às vezes você defende mais essas ideologias satânicas que existem por aí do que a verdade absoluta da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala dentro dos princípios? Essa ideologia, essa filosofia está falando do quê? Quem vem em primeiro lugar? São elas ou a palavra de Deus como verdade absoluta da minha vida? Faça isso. Se você tem algum pensamento pessoal com relação a alguma ideologia, vê se os princípios batem, estão em acordo com a palavra de Deus em questão de família, de santidade, em questão de princípios e valores celestiais. E por último, Elias não apenas orava, ele também fez a parte dele. Ele orou, mas antes ele fez cuidadosamente o altar do Senhor que estava destruído. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta você pedir a Deus, orar a Deus por algo na tua vida que está de errado, se você não tiver vontade em querer mudar. Se você não se esforçar o mínimo que seja para mudar essa situação. Você pode orar quantas vezes você quiser, mas se não existir no teu coração um desejo forte de querer ser fiel ao Senhor, leal ao Senhor, mudar a circunstância que você se encontra, os pecados em que você está atolado, se não existir esse desejo na tua alma, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O desejo tem que partir de nós.
a necessidade de se reconciliar com Deus e dizer: Deus, eu não tenho como sair dessa situação, mas eu sei o que o Senhor pode fazer, como o Senhor fez sobre esse povo aqui, se manifestou de forma sobrenatural, vem sobre a minha vida e se manifesta também de forma sobrenatural, me arranca desse pecado, me tira dessa situação. Tem que haver o choro, tem que haver a humilhação, tem que haver as lágrimas, para que haja a restauração do Senhor na nossa vida, irmão, entenda isso? Tem que haver o mínimo de esforço, de perseverança, em lutar, em combater tudo aquilo que for o contrário à vontade de Deus. Existe esse esforço em você, por mais que seja pequeno, mas existe esse desejo profundo de mudança, de arrependimento, de redirecionamento do coração. O Senhor sabe. O Senhor sabe. E o Senhor é fiel e vai ser fiel em te abençoar. Que Deus nos ajude, queridos. Que nos ajude a continuar dentro dos princípios estabelecidos pela sua vontade. Lealdade, Ele deseja. Fidelidade, Ele deseja. Mas a graça, se não for a graça, não haverá cura, porque em nós não há cura para o pecado, mas somente na graça. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a amada igreja. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome. Bendizemos, ó Deus, pela tua bondade e pela tua vontade que é soberana em nossas vidas. Ela é soberana em toda decisão, ela é soberana em todas as escolhas, ela é soberana em todo propósito, porque ela é perfeita. E é essa vontade que nós temos que estar rendidos a ela. E o Senhor nos exorta todos os dias: meu filho, viva na lealdade, não cocheie entre dois pensamentos, não ande de um lado para o outro, mas se firme na minha palavra, na minha presença. Veja quem eu sou na tua vida, veja que tu és meu servo. Ó Deus, que isso esteja claro aos nossos olhos e bem atentes aos nossos ouvidos, para que haja rendição, que haja humilhação, haja choro, e que a tua graça venha com cura sobre as nossas vidas, Senhor. Que o que aconteceu ali naquele momento ali com Elias e diante de todo aquele povo, Senhor, oh Pai, aquele povo, quando viu a manifestação do teu poder, aquele povo disse: só o Senhor é Deus. Quando o Senhor estava na cruz do Calvário, quando o Senhor inclinou a cabeça e disse que estás consumado, quando o terremoto bateu na terra e o céu se escureceu, ali o centurião do Senhor nos pés da cruz disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele não sabia talvez o que estivesse falando, mas o teu Espírito Santo pela boca dele estava dizendo: quem está morrendo aí é Deus, o próprio Deus que se fez homem para salvar o seu povo. E assim como aquele povo naquele lugar disse: é Senhor o verdadeiro Deus, assim todos nós dizemos: somente o Senhor é o dono da minha vida, és o soberano, és aquele que me trouxe, que me escolheu, que me elegeu, que me salvou, que morreu pelos meus pecados. A Ele eu rendo a minha lealdade, a minha fidelidade, então somente a Ele. Oh Senhor, que isso possa estar claro nas nossas mentes, nos nossos corações, e não nos esquecermos que Tu és Deus, que Tu és Deus sobre todas as coisas, e que nós somos Tua amada igreja, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Abençoe Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso bom Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. E a igreja diz: Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.